Olá, colega fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Estamos dando início hoje na primeira edição do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. Hoje, para a gente dar início, um tema que é muito recorrente, de dúvida entre os profissionais e também oportuno para o início do ano de 2024. Um momento em que muitos profissionais tentam buscar entender a sua precificação, compor os seus custos, entendendo ali, para fazer a precificação, reajuste, recomposição de valores, se ele não está bem posicionado. Então, por isso, o tema escolhido para hoje. Então, nessa edição, nós convidamos o colega fisioterapeuta, Dr. Bernardo Chalfun, e também o contador Rodrigo, que é especializado na área da saúde. Bom, nesse primeiro bate-papo aqui nosso hoje, muitos profissionais, como colegas nossos, você sempre tem acompanhado isso na comissão, Bernardo? Sabe a dificuldade de entender os seus custos para fazer o reajuste. O que você me fala sobre isso? Como que a gente pode entender esse momento como sendo oportuno? Perfeito. Bom, obrigado pelo convite, parabéns ao Crefito aí pelo projeto, que se inicie, que se seja duradouro, se perpetue bastante, Realmente é uma dúvida comum, recorrente, é um tema de grupos, de WhatsApp, de encontros casuais com os amigos que se debate muito, E está no momento certo de falar sobre isso, Porque culturalmente, todo início de ano, vários itens do nosso orçamento, do nosso dia a dia, aumentam de preço. Então é da nossa cultura, assim como a virada de ano, a virada de preço também, porque a gente tem ainda um resquício de inflação que é persistente no nosso Brasil, Então é recorrente, sim. E esse tema, Anderson, como a gente vinha conversando aqui nos bastidores, a gente precisa compreender que reajustar preço é uma coisa e que ter um preço adequado é outra. Então, o ideal é que o reajuste chegue junto com um preço adequado. Você fala assim, se o preço da pessoa não estiver correto, não estiver adequado, ele aplicar um índice de atualização econômica desses reconhecidos que recompõem a perda inflacionária, pode ser que não atenda a necessidade dele. Isso, exatamente isso. Eu acho, só para separar as duas situações, o reajuste é importante para poder acompanhar os preços vigentes, os custos do negócio. Isso é fundamental para manter aquele padrão de qualidade que ele apresenta para o cliente. Só que o posicionamento do preço, se ele tem um preço adequado, é uma outra análise. E as duas são importantes. Eu queria chamar a atenção nesse início para que a gente respire essas duas situações que, na minha opinião, está dentro dessa temática maior. A gente vê muitos profissionais, quando abrem uma clínica, você que é contador, pega esses profissionais logo no início da sua trajetória, montando o seu negócio de fisioterapia, terapia ocupacional, outras áreas, mas eu vejo muito isso na nossa profissão, dos colegas, por mais que a gente tenha um referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos que elenca ali os procedimentos reconhecidos pelo Conselho Federal e a precificação mínima do ponto de vista ético-deontológico, para se manter um parâmetro assistencial de qualidade mínimo, isso é uma referência. Muitos especificam ligando para os concorrentes, vamos dizer assim, para os serviços que não necessariamente estão no mesmo bairro, com o mesmo público-alvo, não estão direcionados à mesma persona. Como que a gente pode começar a entender essa composição dos custos de um serviço? Bom, Anderson, agradecer aí a oportunidade, parabenizar o Crefito pela iniciativa. Eu acho que é muito importante justamente nisso que você colocou, não é? Muitos dos profissionais a gente pode abranger aí falando de negócio de fisioterapia, Sejam clínicas, sejam profissionais autônomos, liberais, eles têm muita dificuldade, principalmente no início do negócio, em formatar o preço. E essa questão da precificação, ela é muito importante, porque se você erra na precificação, para corrigir isso depois é muito difícil.
pode ser que, muitas das vezes, você pague para trabalhar. Então, uma composição aí da precificação, e hoje a gente tem aqui o Dr. Bernardo, que é mestre, e tem aí uma das teorias que eu acho mais relevantes da atualidade, a teoria da precificação inteligente, onde ele aborda, né, justamente os custos, as despesas, né, a parte do lucro que tem que estar incluída e também, que aí entra a minha parte mais da contabilidade, a parte da tributação, né? Então a pessoa, o profissional, a clínica, ela tem que entender esse contexto, colocar isso tudo no preço, fazer uma precificação correta para que não tenha surpresas futuras, né? E isso é muito importante. E um passo a mais, talvez seja a temática mais recorrente hoje, é o reajuste, né? Se você não acertar a precificação, o reajuste ele não vale a pena. Eu acredito que a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas em princípio seria isso. Essa precificação, a composição é muito importante nesse momento. Se a pessoa, às vezes, ela não está com valor posicionado, mesmo que ela faça um reajuste de 100%, ela ainda vai continuar Ainda assim. hipossuficiente para manter os seus custos, né, Bernardo? Assim, Perfeito. a gente estava comentando sobre isso nos bastidores, e aí quando a gente fala em composição de custo, teve uma vez que eu e o Bernardo estávamos viajando e uma colega nossa virou para a gente e falou assim, não, eu não preciso considerar o custo de aluguel porque o prédio é do meu pai, então... Então, assim, eu acho que isso tem que ser entendido, né? Sim. Porque o custo ele muda de acordo até com a própria região dentro de uma mesma cidade, né? É verdade. Esse posicionamento, o custo tudo muda, né? E aí, uma outra característica da fisioterapia, terapia ocupacional, mas principalmente dentro da fisioterapia, é a informalidade dos vínculos, né? A gente tem visto assim, porque a terapia ocupacional está muito no SUS, né? Tem os negócios próprios, mas também muito alocado dentro do SUS, então são servidores, são estatutários, mas as clínicas de fisioterapia a gente vê muita informalidade. Uhum. Agora que a gente está batalhando aí pelo piso salarial, nós vamos ter um episódio só explicando que pé que tá, como que é a tramitação e os impactos disso, mas a gente vê muita gente com receio disso. E aí, como a gente fala hoje, a formalização, ela realmente custa caro, Bernardo? Assim... Bom, dentro dessa linha de raciocínio, Anderson, eu brinco com um termo, né, que eu até fiz um artigo disso, mas é mais em tom de brincadeira mesmo, para chamar a atenção do colega, que o fisioterapeuta, numa média, ele tem uma miopia financeira. Eu brinquei com esse termo até para chamar para a pessoa ficar mais atenta a isso. E dentro dessa miopia financeira, entra essa questão da formalização. Então, o que eu quero dizer com essa brincadeira, com esse ponto de vista, é que uma média de pessoas não consegue elencar esses custos que existem e que, por não saber que existe, por não contabilizar isso, você deu o exemplo do aluguel, e a pessoa, por ter um negócio próprio, ela acha que não tem um custo do imóvel e tem, e acaba reduzindo o valor de venda do serviço, e isso vai comprometer no longo prazo o negócio dela. A formalização entra diretamente nesse mesmo ponto. Assim como ela não computou o aluguel, porque ela se considera dona do imóvel e acha que não paga todo mês o valor, né? A pessoa não se formalizar, seja ela como autônoma, fazendo os recolhimentos devidos, não formalizar alguém da sua equipe quando é o caso, ela não, na sua clínica, não fazer a emissão correta das notas fiscais e, por sua vez, fazer essa renúncia tributária, é a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. A consciência do custo mensal dela vai ser de que seja um custo mensal menor do que a realidade e, por sua vez, o seu tomar de decisão na precificação fica insuficiente. Então, eu gosto muito de citar isso até em aula. Se você tem uma soma A mais B mais C mais D, se, na verdade, a equação tinha ainda o E e o F, você não sabia que existia esses elementos, você vai achar que a soma total é menor. Todo mundo acha. E é natural que a gente, em reação a um pseudo custo mensal menor, em reação a gente vai com a mão mais leve. Então, por exemplo,
Se eu na minha somatória de custos, encontrei 10 mil de custo da minha clínica, talvez eu vou precificar, por exemplo, em R$100, pensando que com 100 vendas eu atinjo ali os 10 mil, tendo disponíveis, por exemplo, 200 para vender. Você fala, poxa, com metade eu vou pagar as minhas contas. Mas e se, na verdade, o custo for 15? Aí essa conta foi por terra. Nessa mesma conta, ele teria que vender 150 sessões a R$100 para fazer o custo real, que seria de 15 mil, ou seja, a margem de lucro dele foi embora. Entendi. Então, ele acaba entrando num ciclo vicioso de informalidade, de emissão a menos de nota fiscal, que por sua vez gera menos imposto, de não formalizar relações com os colegas, de não recolher as autarquias corretas ou a prefeitura da forma que deve ser feita. Então, a gente estava vendo a questão do vínculo empregatício, né, da secretária ou da equipe, e a gente estava conversando antes. Antes de abrir a porta, é interessante conhecer o seu próprio custo, até para depois vender para operador de plano de saúde, para vender a particular, conveniar a SUS, o que for. Só de forma muito sintética, né, porque não é o foco hoje desse podcast, mas assim, antigamente a gente estava no lucro presumido. Algumas empresas podem optar pelo simples. Isso muda a questão tributária dos custos da formalização, sim, né? Sim. Olha, Anderson, essa questão da tributação, desde 2015, as empresas de fisioterapia, os negócios de fisioterapia puderam optar pelo chamado Simples Nacional. Antes, realmente, era lucro presumido. Você via aí clínicas, eu já estou há quase 20 anos aí, já acompanho um pouquinho, né? Geralmente se formatava uma clínica com um espaço enorme, uma capacidade enorme, e realmente existia essa falta de vinculação, não é? A partir de 2015, a coisa mudou significativamente, porque os custos hoje de um negócio no Simples Nacional são bem menores daqueles que a gente enxergava no lucro presumido, não é? Então, isso favoreceu, corroborou, né, para que a formalização, a vinculação, seja carteira assinada, seja um contrato de autônomo, que hoje está muito em voga e é permitido por lei, né, ele se tornou mais fácil. Então, os negócios de fisioterapia hoje têm uma larga vantagem nesse sentido. A gente respira aí hoje uma mudança, né, de tributação. Ainda não tem nada certo, é precoce a gente afirmar alguma coisa, e o que a gente sabe até então é que o pessoal que está no Simples Nacional não vai sofrer alteração. Então hoje o Simples Nacional se torna a forma de tributação mais segura para os negócios de terapia ocupacional e fisioterapia, né? E uma questão relevante também, no sentido de corroborar aí com o raciocínio de todos, se falou em aluguel, mas o importante também frisar, Bernardo, a questão do salário. Muitas das vezes o dono do negócio de fisioterapia, de terapia ocupacional, esquece de colocar o seu próprio salário nesse montante, nessa composição do preço. E aí a gente também tem um tropeço na hora da precificação. E vale frisar, isso tem que ser feito com muito cuidado. É melhor a gente errar no papel do que errar na prática. Muitos são empresários por necessidade, não por uma oportunidade, né? Então ele montou uma empresa porque ele tem que vender e ter uma nota fiscal. Exatamente. Então ele não se vê como empresário e ao mesmo tempo ele faz a gestão e não coloca o seu valor ali do prolabore e o seu salário. É tão importante isso que o Rodrigo comentou, Anderson. Eu me lembro de uma das minhas primeiras consultorias, lá atrás. Já era, não lembro se já era do Simples, mas acredito que já era. Então foi depois de 2016. A colega, ao me contratar na reunião inicial, ela falou assim, não, meu negócio vai ser pequeno, simplificado, então eu estou pensando em cobrar para o Pilates e para o meu atendimento um valor menor que o da concorrência, para me iniciar, né, já que eu não tenho ainda uma carteira grande de clientes, porque eu vou pagar pouco. Eu falei, calma, anota aqui, vamos lá. Na época de anotar, né, a gente nem usava ainda tão frequentemente o WhatsApp com essas informações, com planilha ali rápida, né?
Anota aqui, eu estava com um caderno mesmo de consultoria, então vamos anotar aqui tudo que é o seu gasto. E ela foi colocando, não tinha secretário, realmente era um negócio simplificado, com poucas pessoas, basicamente ela, mais um outro colega, não tinha secretário e tudo. E ela colocando ali, ela colocou um material de limpeza, um cafezinho, um aluguel sequinho, IPTU, acabou. O colega, eu vou pagar percentual, já combinei. Eu falei, tá, então deu 1.000 e pouquinho. Eu falei, e o seu salário? Quem que vai trabalhar aqui? Ela, não, o que sobrar é meu. E nesse ponto, quando eu reposicionei os custos, eu lembro que de 1.000 e pouquinho na época, que tem muitos anos, a gente chegou em quase 5.000. Colocando todos os custos com calma, prevendo uma certa expansão nos próximos meses. O inicinho, tudo bem, o primeiro, segundo mês em 6, né? E aí o preço dela não pagava nem se ela vendesse todos os horários. Então isso foi muito marcante para mim. Como que impacta esse tipo de conduta? E você teve um post uma vez, seu, que eu lembro que você falou assim, seja procurado por ser autoridade, não por ser o mais barato. Isso tem muito a ver com posicionamento, né? Quando você pergunta e vê um colega querendo ver o preço para iniciar mais barato, né? Eu lembro de um ex-aluno que falou para mim assim, não esqueça quando você for me passar um paciente seu, estava passando e falei assim, olha, se você se posiciona como tubaína, você nunca consegue virar uma Coca-Cola, como que você muda o preço, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? Você fala muito sobre isso, sobre a pessoa ser reconhecida e ser vista pelo cliente. Qual que é o posicionamento para o cliente? O que você fala sobre isso? Fala um pouquinho, assim, de forma resumida. Eu acho que quando a gente está falando de preço aqui, tem a lógica, claro, que é uma lógica de custos que a gente está trabalhando, que ela é mais matemática. Só que ela tem que vir junto com a forma como você quer ser visto no mercado. Uma sem a outra não vai fazer sentido. É claro que você saber custos, que é o assunto até então, ele te dá suporte para você saber o que quer, até onde ir, o preço que você quer colocar. Mas o como você vai se posicionar é fundamental. Eu brinco muito atualmente em aula, Anderson e Rodrigo, com a seguinte analogia. Se eu vender para vocês 2 carros e não informar nada, tá? 2 concessionárias vendendo o mesmo carro, mesma cor, motor 1.0, só para falar que é o mesmo carro. Uma concessionária é 40 mil, a outra é 45. Estou até meio por fora de preço de carro aqui. Eu brinco isso em sala de aula. Hoje. Né, melhor. Eu brinco isso em sala de aula e falo, quem que compra o de 45 mil? O mais caro. E todo mundo, mas é o mesmo carro? Você só deu essa informação? Eu falei, não, finge que é o mesmo carro. Ninguém vai pagar 5 mil a mais sabendo que é exatamente o mesmo carro. Falei, perfeito. Aí eu ponho uma imagem assim, que o carro mais caro tinha banco de couro, ar-condicionado, airbag, tanana, tanana. Aí o pessoal, eu acho que eu vou no mais caro, eu acho que faz sentido. Falei, legal, então vamos lá, Pilates. Eu ponho a mesma imagem, 2 Pilates, copiei e colei as 2 imagens. 200, 250. Pessoal, mas tem que ver a qualidade da fisioterapia. Eu falei, não, olhando a imagem, nós somos cliente. O cliente ligou para você e falou, Pilates 2 vezes a semana, Pilates 2 vezes a semana. Na cabeça do cliente, está formando uma imagem igual do concorrente A, do B e do C. Assim como sessão da fisioterapia, qualquer tipo de negócio. Então, assim, se você não se posicionar de uma forma que o cliente consiga entender que você é diferente do outro, você volta nessa questão do carro, que é fácil da gente ver. Se é igual, por que eu vou pagar mais caro? Então, para que você quer se posicionar? Que mais você quer passar? Que atributo de valor que você acha importante que o cliente te reconheça? Dessa forma, a gente consegue fazer com que o cliente, de forma confortável e natural, fale, não, tudo bem, eu estou recebendo de volta. Faz todo sentido isso para mim. Esse posicionamento é uma das coisas mais importantes na precificação. Eu nunca vi o cliente, Rodrigo, assim, questionar onde formou, né? Pedir para ver o currículo. Hoje tem acessos, né? Mas ele quer resultado, ele quer resolutividade, né? Ele quer que o problema dele ali, que aquela situação de saúde dele seja resolvida. E aí, muitas vezes eu falo dos profissionais que eu não sei como isso poderia ser mudado, mas assim, quando você coloca o preço na técnica e não no seu serviço, aí fica comparando commodities mesmo. 2 produtos iguais, Pilates por Pilates, eu vou no mais barato, vou no mais perto da minha casa.
tratamento por tratamento, eu vou onde meu convênio paga, onde está na minha casa. É diferente que quando a pessoa quer a qualidade e quer alguém que tem autoridade no assunto e que se promoveu assim, se divulgou assim, ele busca aquele que é referência, tem expertise na área. Agora a gente estava falando sobre atualização, reajuste, que é o momento, né, de reajustar os valores, mas ao mesmo tempo vocês falaram assim, tem gente que se não tiver com preço adequado não vai adiantar nenhum índice econômico de atualização, porque não vai reposicioná-la. Começando pelo Bernardo, depois a gente vem para a parte contábil. Qual a dica para ele aplicar um reajuste adequado, efetivo, que seja gradativo, mas para ter menos impacto com o cliente e o paciente dele? Partindo do pressuposto que o preço dele já está estabilizado, já está contextualizado, eu gosto muito de dar, assim, a dica que eu daria, eu uso todo ano na nossa clínica lá, a gente também aproveita essa época onde os clientes estão habituados. É natural que os serviços como um todo se reajustam nessas viradas de ano. Eu gosto muito de chegar no fim do ano e já dar um aviso prévio. Lá para novembro, dezembro, eu já notifico os clientes que em janeiro do outro ano, na virada do ano, nós vamos ter uma nova tabela de preços e já divulgo essa tabela de preços para os clientes. Nós já estamos em janeiro, então agora já perdeu isso. Eu falo, né? assim, Não, no fim do ano, se eu fosse fazer agora a notificação, eu colocaria que depois do carnaval, dá na mesma. É só porque eu... uma outra virada de ano no Brasil. Talvez a mais importante, né? Então, eu gosto desse aviso prévio e faço um tratamento um pouco melhor com os clientes atuais. Falo, olha, vocês, atuais clientes, eu estou dando 2 meses de carência. Então, para vocês, o reajuste só acontece depois do carnaval. Quem entrar na clínica já está praticando, já está tendo os valores de 2024. Então, eu gosto de preparar os clientes dando esta carência. Desde a época que eu tinha academia, mas antes de entrar efetivamente na nossa área da fisioterapia, há décadas atrás, eu fazia dessa forma. E sempre surtia o nível de reclamação, o número de reclamações era muito baixo. Eu já tive a oportunidade de ver na prática colegas que tem uma debandada, tem clientes que questionam, que fazem conta. Então, é uma forma mais suave, já que um cliente novo, ele não sabe, ele não tem o parâmetro. O atual é que sofre o reajuste, né? Então, essa é uma dica que eu uso e valido bastante. Tem alguma coisa da parte contábil que ele pode usar na argumentação? Claro, Anderson, claro. Muito boa colocação aí do professor Bernardo. E eu acrescento o seguinte, em se tratando de reajuste, a gente tem que entender que isso é necessário. Todos nós estamos sujeitos à inflação, os custos e as despesas aumentam, então o reajuste é necessário. Eu acho que o ponto-chave é como aplicar e qual percentual aplicar, né? Inicialmente, a gente tem que abordar também a parte de um contrato, né? Geralmente, os negócios de fisioterapia atendem particular, atendem convênio, plano de saúde ou um mix particular e convênio. Geralmente, a gente observa a necessidade de um contrato. E nesse contrato tem que ser observada essa parte, alguma cláusula que torne válida essa previsão do reajuste. Pode ser um contrato formal, não é? Ou até mesmo um contrato verbal. Muitos dos profissionais, como já foi comentado aqui, geralmente observam o concorrente, né? Se o de lá aumentou X, eu também aumento de cá. Isso nem sempre dá certo, né? Porque dentro do contexto que a gente já citou aqui, a precificação ela vai muito mais além. E é uma coisa que tem que ser certeira, não é? Geralmente também, nesses casos mais avulsos, que não há um contrato formal, se aplica aí algum índice do governo, geralmente o IGPM, né? Que ele tem essa recomposição aí da inflação. Se não me engano, existe um IGP Saúde também. IPCA também. IPCA Saúde e a tabela FIP Saúde. Né? Então, observando-se aí, primeiramente, se existe um contrato, seja verbal, seja formal, né, por escrito,
se existe alguma cláusula de reajuste e, realmente, se não existir alguma coisa previamente acordada, Principalmente pactuada, para esses pacientes que ficam sim, mais tempo, né? Porque quando é uma linha de cuidado que você deu o orçamento ali, o preço para aquela, né? Para início, meio e fim, sim, ok, findou aquele, um novo tratamento daquele mesmo paciente ou de outro, você já pode apresentar um orçamento reajustado, exatamente. né? Nesse sentido, eu que estou fora, né, eu não sou fisioterapeuta, sou contador, eu enxergo aí, por exemplo, a parte do neurofuncional funcionaria muito bem um contrato, geronto, muito bem, né? Esse pessoal Você está também. fora, mas está muito bem informado, Pois hein? é, a gente está muito em contato com as clínicas, eu faço Sim, questão sim, de sim, estar junto ali sim. dos clientes para perceber o que acontece, trazer alguma experiência ou levar alguma experiência, né? O Pilates também, ele encaixaria perfeitamente aí no modelo de contrato, com um reajuste Sim. pré-pactuado, né? Home Para não care. sofrer Tratamentos crônicos ou em litígio, A manutenção, né? home care home care. também, né, os domiciliares aí, Sim, tem pacientes que ficam anos, né? Sim, sim. Então é importantíssimo, né, sim, para sim. prever. A formalização, inclusive, desse contrato de prestação de serviço, ele é importante para várias garantias Exato. de ambas as partes, tanto do profissional quanto, né, do usuário do serviço. Exatamente. E estrategicamente, Bernardo e Anderson, o Bernardo sempre traz isso à baila, né? De tentar vender, entre aspas, um pacote de serviços para que o tratamento seja mais adequado. E aí entra a questão da resolutividade do profissional, aquela avaliação perfeita, né, Bernardo? Aonde o profissional consegue determinar ali, olha, vão ser tantas sessões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É uma solução, né? É uma solução. E o contrato também entraria aí perfeitamente, seria cabível. É sugerível, não é obrigatório, vamos deixar bem claro, mas é interessante a gente já ter isso em O contrato mente. de prestação ele prevê o reajuste, prevê Tudo. o caso de falta não Rescisão. justificada, a Recomposição de rescisão, aula, recomposição de do sessões. atendimento, né? Exato. Então, acho que o contrato formal, mesmo no serviço a particular, ele respalda muito, ampara muito o profissional, né? Evita muita dor de cabeça daquilo que não, né, assim, o que está previsto não sai caro, né? Então, assim, Tem um ponto que eu quero colocar também aí, que talvez ficou nas entrelinhas, mas ouvindo vocês, eu acho que é importante ressaltar. Quando a gente fala de reajuste, a teoria por trás disso é que tudo aumentou de preço, os custos vão impactar no negócio, logo você tem que acompanhar. manter É o que está manter por trás. na verdade você tem Né? que você não aumentou nada, não teve Não, você ganho está real nenhum, você está acompanhando. só acompanhando para manter o E, poder aquisitivo, né? e o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que muitos têm muita dificuldade nisso, é o seguinte: baseado nesses índices que a gente comentou, você está acompanhando se o meu aluguel aumentou, se a minha luz aumentou, se a minha água aumentou, se o salário da minha equipe aumentou, eu tenho que aumentar. Até aí tudo bem. Isso. Agora, tem pontos que são intangíveis nesse processo que todo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional que estiver assistindo vai balançar a cabeça e vai falar, é verdade. Que é o seguinte, e quanto você se capacitou ao longo do ano, quantos livros comprou, quantos cursos você fez, que A própria todos fazem. experiência profissional, assim, Exatamente. A carreira, a trajetória, a gente vai se lapidando. E a inflação do profissional, fazendo uma brincadeira com o termo? Como é que se calcula isso? Então, assim, eu chamo a atenção para que, às vezes, se desloque um pouquinho, se acrescente um pouquinho mais no IGPM, dentro da possibilidade legal de estudo, para que você tenha uma margem que custeie você se manter atualizado. Porque, às vezes, o profissional reajusta ali tão sequinho, porque o governo soltou um índice para poder ter uma lógica ali naquele percentual, mas não é o suficiente para ele se manter destacado no mercado, fazer uma pós, fazer um curso e manter a competitividade. Então eu quero só chamar a atenção para esse ponto, porque é mais difícil de calcular, depende muito do momento profissional, mas ele existe. Acho que todo mundo passa por ele. E assim, então, falando isso, seria um aumento aí, né? Uma valorização. Percentual do índice, então, sem chance, né? Porque se o índice de atualização é para uma recomposição do poder aquisitivo para manter, né, o poder de aquisição com aquele mesmo valor,
qualquer tomador de serviço que ofereça um percentual daquele índice, não o índice inteiro, ele deve A não ser ser refutado. que seja mais de 100%. Né? Aí poder... 130% porque existem mas percentual abaixo do 100%. Não faz sentido. Não faz sentido. Só um adendo, Anderson, desculpa Imagina. cortar, é o seguinte, eu acho que é importante a gente entender também a precificação não como algo engessado, né? Vão haver períodos distintos no seu negócio, seja de fisioterapia ou terapia ocupacional, em que você vai ter que rever a política de precificação. Ou seja, você vai ter que refazer aqueles cálculos ali e verificar se ainda está adequado. Então, essa política de precificação é mais importante do que você precificar tão somente. Perfeito. Perfeito. Eu acho que os profissionais eles têm o referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos, que tem o procedimento e o preço, que foi calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse é um ponto de partida, mas ele tem que se conhecer, né? Conheça-te a ti mesmo. Bom, para a gente finalizar, o papo está excelente, né? Mas eu queria, né, as suas conclusões finais, Bernardo, depois a gente passa para o Rodrigo. Perfeito. Você começou com uma frase que eu adoro, Anderson, que é essa aí. Não sei se tem algum filósofo, mas eu vi ela num filme. Filósofo. No Matrix. Para mim, o meu filósofo é do filme. É Aristóteles. Eu não sabia. Eu uso, eu adoro, concordo demais com essa frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Eu acho que é o ponto central que o fisioterapeuta busca informação, o terapeuta ocupacional, que ele, primeiro, projete, calcule que preço que ele deveria estar, para ver a distância, para poder aí sim trabalhar com reajuste que faça sentido e que chegue nesse preço sustentável, que inclua ali a lucratividade do negócio dele, a qualificação profissional constante, a educação continuada, a valorização dos colegas que trabalham com ele. Então, acho que vai fazer sentido quando isso tudo estiver contemplado. E muitos colegas conseguem. Então, está na nossa mão, essa valorização é um caminho único e sem volta. Eu acho que pensando na valorização, calculando corretamente, está no caminho certo. Apesar que cada um se valorize e tem que conhecer a ti mesmo, esta construção coletiva, esse entendimento coletivo da classe, como toda a comunidade profissional, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, faz uma valorização de toda a profissão, né? Perfeito. Então, acho que isso é importante a gente saber, né? Tem aí um chavão que fala que juntos somos mais fortes, eu falo assim, unidos imbatíveis, né? Com certeza. Rodrigo. Anderson, é o seguinte, como mensagem final, eu gostaria de deixar o seguinte pensamento, né? Como a gente está aí há um certo tempo, né, na área, atuando aí na ajuda, na assessoria dos profissionais, a gente enxerga que, por exemplo, há 15 anos, a gente estava lutando aí para a terapia ocupacional, para a fisioterapia se validar, tanto o negócio quanto o profissional, né? Justamente nesse contexto de resolutividade. Hoje a gente enxerga que a gente conseguiu isso, né? A fisioterapia é algo importantíssimo. Eu posso falar porque eu já fui paciente, sou paciente, né, até hoje, e tenho um carinho muito especial, principalmente pela fisioterapia. A gente tem também os terapeutas ocupacionais que têm um papel ímpar na sociedade. Mas eu acredito que se a gente pensar que já conquistamos algo tão importante, que é a validação do negócio, da profissão, do profissional, a gente tem que pensar hoje no profissionalismo, na profissionalização de ambos, né? No sentido mais administrativo, de gestão, de estratégia. Eu acredito que os negócios de fisioterapia e terapia ocupacionais podem dar um retorno muito excelente, né? O profissional ele tem autonomia, ele pode conseguir isso, só falta um pequeno ajuste. E nesse sentido, se o profissional ele não tem essa habilidade nata, peça ajuda. O seu advogado, o seu consultor, o seu contador, né? Troque uma ideia, Perfeito. traga isso para a discussão. Perfeito. Profissionalize e entenda Exatamente. que é um negócio. Os negócios, os companheiros, né? A gente não fala concorrente. Eu nunca ouvi ninguém reclamar que não tem paciente. Exatamente. Então o problema não é falta de paciente, não é falta... né? A população precisa dos nossos serviços. Muito.
Rodrigo, Bernardo, muitíssimo obrigado por ter contribuído, né, nessa primeira edição. Agradecer a você que ficou aqui assistindo nossa primeira edição do Conexão Crefito 4, podcast que conecta você à sua profissão. E nós temos um encontro marcado. 1º e 3º sábado de todo mês, a partir de agora, estaremos juntos no canal Crefito 4, na TV, no YouTube. TV Crefito 4, nosso canal do YouTube.